A bênção pelo sustento da obra. Esta é a lição para o próximo domingo, 6 de maio. Texto áureo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Verdade central. O dízimo não compra paz, mas é fruto dela. Quem está em paz com Deus, por meio de Jesus, não tem problema com o dízimo. A leitura bíblica em classe é extraída de Malaquias, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. Vamos à leitura. Trago o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Deus nos usa na medida da nossa capacidade, na medida do nosso preparo e da nossa dedicação. Logo, não perda tempo. Agora você pode adquirir a sua formação teológica sem sair de casa. Adquira o nosso curso básico em teologia e depois você pode partir para o médio e assim adquirir o grau mais alto da formatura em teologia. Nós estamos percebendo que o livro do profeta Malaquias é todo um chamado à restauração. Até porque Malaquias é um dos profetas menores e é o tema central da nossa lição, profetas da restauração. Malaquias, por sua vez, ele chama o povo a um retorno, a uma volta espiritual. E esta volta também abrange um aspecto financeiro, porque quem tem o coração convertido ao Senhor tem o seu bolso aberto e convertido para a obra do Senhor, de forma que o coração reflete o bolso e o bolso reflete o coração. Um certo pastor, considerando este assunto, ele diz que uma das evidências de um coração convertido é um bolso
convertido ao Senhor, à obra do Senhor. Eu estou propondo, neste resumo desta lição, ficar com este aspecto do dízimo, haja vista que é o cerne, é o assunto central desta lição. Vamos relembrar que o Senhor está falando de restaurações que passa pela fidelidade na devolução dos dízimos. À luz de Malaquias, a verdadeira restauração espiritual, ela envolve esta integridade, esta fidelidade da entrega, da devolução do dízimo ao Senhor. Queridos irmãos, queridos alunos, nós precisamos entender alguns aspectos importantes do dízimo. Por quê? Porque é um assunto muito claro nas Escrituras, muito convincente. Porém, muitas pessoas, por desconhecimento, têm medo de ensinar acerca do dízimo. Outros vão ao outro extremo. Começam, por ganância, cometer algumas extravagâncias neste ensino. Apropriam-se indevidamente do que é santo e é do Senhor, porque é o dízimo, e o povo de Deus, quando não é esclarecido, quando não é educado nas Escrituras acerca do dízimo, eles sofrem e perdem a restauração do Senhor. E era o que estava acontecendo com aqueles antigos judeus. Então vamos considerar algumas coisas sobre o dízimo. Primeiro, o dízimo é um princípio estabelecido por Deus. Quando eu lhe digo que o dízimo é um princípio estabelecido por Deus, é porque a palavra confirma isso. A própria palavra dízimo, do hebraico, que significa 10%, ou porcentagem, nós encontramos o registro disto em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, Malaquias 3 e 10. O dízimo não é uma invenção da igreja, é um princípio perpétuo estabelecido por Deus. Quando você dizima ao Senhor, você não está dando dinheiro à igreja, você está adorando ao Senhor em obediência, o Senhor que é o instituidor do dízimo. Sendo o dízimo um princípio estabelecido por Deus, então o dízimo não é opcional, é um mandamento. Não é uma oferta. A oferta tem outra natureza. Dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Dízimo não é um peso. Dízimo é uma bênção. Guarde também no seu coração que o dízimo é santo, porque é do Senhor e é para o Senhor. Levíticos, capítulo 27, o versículo 32 declara isto: se é santo, não pode ser profanado, não pode ser tratado levianamente, não pode ser banalizado, porque é santo, é consagrado ao Senhor. O dízimo faz parte do culto. Isto é uma verdade que deve ficar impregnada em nossos corações. A devolução do dízimo pelo dizimista faz parte da liturgia, do culto. Por isso que diz a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, de forma que a devolução dos dízimos é um ato litúrgico, faz parte da liturgia do culto, é um ato de adoração que faz parte do culto do povo de Deus dedicado a Deus. Também não esqueça que o dízimo é para o sustento da casa do Senhor. Por exemplo, em Números capítulo 18,
Versículo 21 diz: aos filhos de Levi, dei todos os dízimos a Israel por herança, pelo seu serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Daí fica estabelecido este princípio divino. O dízimo é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento da sua obra. Sustento de obreiros, missionários, para aquisição de terrenos, construções de templos, compra de literaturas, assistência social, enfim, para nós podermos fazer e manter a extensão da obra de Deus. Por isto que a lição está falando sobre o sustento da obra do Senhor. A lição, com muita clareza, diz a bênção pelo sustento da obra. É bênção, redunda em bênção, retorna em forma de bênçãos para nós, nossa família e toda a nossa experiência financeira. Olá, irmãos e amigos. Eu quero lhe dizer que eu posso lhe abençoar diariamente, semanalmente. Posso lhe abençoar com as ministrações da Palavra de Deus, respondendo às suas perguntas, e posso interceder por você. Então, se você quiser o acompanhamento, as intercessões do pastor Gilmar Santos, inscreva-se no nosso YouTube. Aí está o nosso canal oficial. E você, inscrevendo-se, você vai receber, no mínimo, semanalmente, uma mensagem do pastor Gilmar, uma intercessão, um abraço ungido. Tá bom? Deus lhe abençoe. Não perda tempo. Inscreva-se. A bênção do sustento da obra do Senhor. Eu quero agora conferir algumas desculpas injustificáveis que muitos filhos de Deus têm apresentado para não ser dizimista. Alguns dizem assim, eles têm uma justificativa teológica. Eles dizem, o dízimo é da lei. Eu quero dizer-lhes que o dízimo não é da lei, o dízimo é antes da lei e o dízimo é depois da lei. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 23, o versículo 23. Assim diz o Senhor que o dízimo já existia antes da lei. Primeiro eu estou lhe mostrando Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. E em Mateus 23 e 23, o Senhor Jesus diz que nós devemos dizimar. Confira esta referência. Outros ficam com justificativas financeiras. O que eu ganho não sobra. O seu primeiro erro é achar que dízimo é sobra. Dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Deus não é Deus de sobras. Deus não é Deus de resto. A sobra nós damos para animais domésticos, não é para Deus. Deus é Deus de primícias. Fique com este versículo no seu coração. Provérbios capítulo 3, o versículo 9, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Estão lembrados de algumas das nossas lições, já desta série, que abordou Ageu capítulo 1, o versículo 6, vocês plantam muito, mas colhem pouco, comem e não ficam satisfeitos, bebem e não se saciam, vestem, mas não ficam aquecidos e têm o bolso furado. Quem recebe salário, recebe-o para pô-lo em um saquitel furado. Enquanto você não obedecer a Deus, você ficará neste ciclo de derrotas financeiras. Outros apresentam umas desculpas que vamos chamar de desculpas matemáticas. Eu não entrego dízimo porque existem crentes que não é dizimista. E outro diz, eu conheço crentes que são dizimistas, mas eles não prosperam.
aí você está errando, pecando, no que diz respeito à motivação correta do dízimo. Você está querendo entregar, devolver o seu dízimo ao Senhor só com esta motivação, Ele vai me devolver 4 vezes mais, 100 vezes mais. Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, Ele já prometeu que vai abençoar o dizimista fiel, mas aqueles que têm essa motivação errada ficarão sem a bênção de Deus, porque eles estão presos às coisas materiais. Outros têm sentimentos, têm justificativas sentimentais e dizem: eu não devo entregar o dízimo. Por que não devo entregar? Porque não sinto que devo entregar. A Bíblia não diz que nós temos que sentir, que ouvir uma voz, que receber uma revelação do Espírito, receber um recado por meio de um profeta, uma profetisa. A Bíblia é muito clara no texto da leitura em classe que nós fizemos. Então não espere sentir, obedeça como servo de Deus. Você não pode chegar diante de um gerente de banco, se você está devendo o banco, e dizer: olha, seu gerente, eu não estou sentindo de pagar a conta, e você ficar livre do débito. Você não pode chegar no supermercado, encher o carrinho transbordar de compras, chegar no caixa e dizer: eu não estou sentindo de pagar, e quer levar a mercadoria. Ó, irmão, para com essas desculpas, obedeça a Deus, tenha fé para obedecer a palavra de Deus. Eu volto a lhe dizer o que tenho falado em alguns púlpitos com relação à palavra de Deus. Você tem 2 alternativas: ou você cumpre a palavra, ou a palavra de Deus cumpre-se sobre você. Obedeça a palavra de Deus. Meus irmãos queridos, existem aqueles que têm umas desculpas política cristã na igreja. Eu não vou dizimar porque a igreja não sabe administrar o dízimo. A igreja não está usando o dízimo correto. Obedeça a Deus, seja fiel ao Senhor, desfrute das bênçãos de Deus. E se de fato houver uma liderança que não esteja administrando corretamente o dízimo, prestarão contas diante do Senhor. Mas você que entregou o seu, Deus vai corresponder com a promessa dele, com a bênção dele, vai lhe honrar e vai lhe proteger de qualquer juízo, porque você já fez a sua parte. Meus irmãos queridos, ainda existem aqueles que não dizimam porque querem administrar o seu dízimo. Ele diz: olha, o dinheiro é meu, então eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou entregar um pouco aqui, um pouco ali. Este aqui eu mesmo vou comprar de folhetos. Eu mesmo vou comprar um som, montar um carro de som e vou sair evangelizando. E assim eu estou usando o meu dízimo. Você não tem autonomia para fazer isso. Por quê, pastor Gilmar? Primeiro, porque o dízimo é do Senhor. Não é meu e não é seu. Nós não podemos fazer menção com chapéu alheio. Então não use o que não é seu. Entregue para o Senhor. Meus irmãos, aí está o que esta riquíssima lição está nos oferecendo para este próximo domingo. A bênção pelo sustento da obra do Senhor. Eu quero ler esta conclusão. Percebam que riqueza nós temos aqui. Meus dízimos e minhas ofertas devem ser oferecidas em mãos limpas. Não devo usar o dízimo em troca de bênçãos. Dízimo não é questão de quantidade, mas de senso de valor espiritual. Em nenhum lugar na Bíblia se encontra que quem dá mais vale mais espiritualmente. A motivação para o serviço deve ser o espírito de servo e não de assalariado. Não devemos buscar a Deus com um simples desejo de prosperidade, mas sim de serviço fiel, motivado pelo amor que nos foi manifestado em Cristo Jesus. Não fique em casa
procure a sua igreja, procure o seu professor, chegue a tempo, não chegue atrasado na escola bíblica dominical. Aqui nós temos um café esperando por todos os alunos e professores e depois somos distribuídos às devidas classes. Deus abençoe que todas as nossas igrejas filiadas com as suas respectivas congregações sejam muitíssimo instruídos, educados e abençoados neste próximo domingo. Este foi mais um momento Escola Bíblica Dominical. Atenção, pastores e líderes, conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja.